Pessoal, então, boa noite aí, oficialmente a todos aí, né? Sejam todos aí muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan. Toda segunda-feira nós estamos aqui firmes e já caminhando aí para o finalzinho do nosso período, hoje é lá de 17, já dos 5, mais algumas aulas pela frente. Daqui a pouco a gente está encerrando aí a matéria e vamos fazer a nossa segunda prova. Se Deus quiser, todo mundo já de férias em breve aí. Pelo menos comigo aqui. Pessoal, então vamos lá hoje, ó. Semana passada a gente fez aqueles testes, né? De personalidade, dominância cerebral, teste DISC e tal. Aí hoje eu tinha falado que a gente ia começar em cultura organizacional. A minha voz hoje está já... Segunda-feira eu já estou com a voz bem ruim. Nossa Senhora. Tem muita coisa legal que eu gosto de falar sobre cultura organizacional, pessoal. Que eu acho um assunto, assim, também fundamental para a gente fazer uma reflexão. Embora muita gente dê pouco valor nisso, né? Ah, cultura organizacional, nossa, mas a gente precisa entender realmente isso aqui. E eu vou falar para vocês ao longo da aula aí, vou dar vários exemplos aí de coisas que a gente passa quando vai dar consultorias em empresa por aí, as diferenças das culturas das empresas, que ainda serve para você ilustrar o que nós estamos vendo aqui, né, ó, já no texto do Chiavenato, lá na página 154. Então, o que o Chiavenato fala para a gente? Olha lá, ó. Vamos lendo aqui um pouquinho, já eu dou uma paradinha e faço umas explicações aí sobre algumas coisas bacanas. Ele fala, cultura é um termo genérico utilizado para significar duas acepções diferentes. De um lado, o conjunto de costumes, civilizações e realizações de uma época ou povo. De outro lado, artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humanas. Assim, a cultura equivale ao modo de vida da organização em todos os seus aspectos, como crenças, ideais, costumes, regras, técnicas, etc. Então, antes que eu conclua ali, ó, se a gente for parar e fazer uma comparação, para ficar mais fácil para você entender, você já deve ter ouvido alguém falar, né, ou você já deve ter falado, que vontade de conhecer lá a cultura da China, que vontade de conhecer a cultura lá do Canadá, a cultura lá da Índia, são culturas bem diferentes da nossa, né? Então, países, eles têm as culturas diferentes em diversos pontos do país, né? Se você chega lá num país realmente como China, Japão, aqueles países lá do outro lado do planeta, você vai ver que o estilo de vida, as crenças, as culturas deles, religiões, o modo de vida deles, em muita coisa, gente, é bem diferente aqui dos costumes de vida que nós temos aqui, porque o país já nasceu daquele jeito, o povo com costumes diferentes, foram criados em costumes diferentes, aquilo vai se passando de geração para geração, e cada país vai desenvolvendo a sua cultura, vai desenvolvendo as suas crenças, suas religiões, seus modos, os estilos de vida, países com legislações completamente específicas lá do seu próprio país, né? As empresas também são assim. As empresas também são assim. Porque vamos imaginar aqui, né? Vou dar um exemplo para você entender. Eu vivo falando com vocês aí que eu estou criando a minha empresa de consultoria, né? Que eu estou criando aqui o meu home studio aqui em casa. Realmente, sonho da minha vida, daqui a um tempo, eu ficar só dando aula à noite e de dia, eu nem trabalhar mais para os outros, mas não, trabalhar realmente com a minha empresa de consultoria, com o meu estúdio aqui em casa. Aqui. Hoje eu já estou dando consultoria, né? Mas quero pegar mais empresas para fazer consultoria
E hoje, a minha empresa, na verdade, o meu negócio aqui de consultoria, é só eu não tenho funcionário. A empresinha está começando, bora. Então, eu mesmo que faço as minhas consultorias sozinho e tal. Meu estúdiozinho aqui em casa também, um home studio ainda, eu pego alguns trabalhos para fazer, mas é só eu também. Agora, imagina que essa coisa cresça, que o negócio comece a dar certo, essa minha empresa de consultoria começa a crescer, começa a dar certo, e aí uma hora eu alugue um espaço para realmente abrir a sede da empresa, contrate funcionários, comece a contratar. Boa noite, Ingrid. Comece a contratar os primeiros funcionários da minha empresa, e aí a gente começa a prestar consultorias para mais empresas, e esse negócio vai crescendo, vou contratando funcionário. Então, à medida que isso for crescendo, gente, você pode ter certeza que eu vou implantar ali a minha cultura de vida. Tudo que eu aprendi ao longo da minha vida toda, né? Eu já estou com 49 anos. Tudo que eu aprendi ao longo desses meus 49 anos, que formou a minha personalidade, né? Eu vou procurar transferir tudo isso para a empresa. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar os outros, com certeza lá na minha empresa eu vou respeitar meus funcionários, respeitar ainda mais os clientes, ainda mais e tal, mas vou respeitar os funcionários. É tudo que eu aprendi lá com a minha família, desde criança, que eu trouxe como um valor para a minha vida, eu vou repassar aquilo para a empresa, e aquilo vai formando também a cultura da empresa. Se a pessoa que vier entrar na empresa não estiver se adaptando a essa minha cultura, ela não vai ficar. Eu mesmo, eu não vou querer. Se eu ver que entrou uma pessoa lá, que eu percebi que ela tem valores diferentes dos meus, não tem como, né? Tem uma frase interessante que eu vi uma vez na internet, que eu achei bem interessante. Você deve procurar conviver com pessoas, não é exatamente que têm os mesmos gostos que você, são pessoas que têm os mesmos valores que você. Que às vezes a gente tem esse modo errado de pensar na cabeça. Eu tenho que conviver com pessoas que têm os mesmos gostos que eu, né? Na verdade, os mesmos gostos também é bom ter e tal, mas você precisa conviver com pessoas que têm os mesmos valores que você. Nós vamos falar sobre valores daqui a pouco. Eu vou dar mais exemplos. Até vou entrar no assunto de missão, visão e valores com vocês. Mas por que eu já estou antecipando falando de valores? O que é valores, né? Por exemplo, eu vou arrumar um exemplo, né? Imagina só, eu vou arrumar uma pessoa, uma mulher, para ser a minha esposa, para eu namorar, para me casar, para viver ao meu lado, compartilhar minha vida com ela e tal. E aí eu tenho os mesmos gostos que ela, né? Vamos supor um exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto de rock, ela também gosta de rock, temos o mesmo gosto. Eu gosto de ir à praia no final de semana, ela também gosta de ir à praia no final de semana. Eu gosto de ir no shopping no final de semana, ela também gosta de ir no shopping no final de semana. Então, a gente tem os... Estou dando exemplo, né? A gente tem os mesmos gostos. Porém, eu sou uma pessoa que respeita muito o próximo. Ela não respeita o próximo de forma alguma, né? Então, eu sou uma pessoa muito comprometida com os meus negócios. Ela não é comprometida com os negócios dela. Então, tem como esse relacionamento dar certo? Mais cedo ou mais tarde, vai começar a dar problema. Se eu gosto muito de respeitar o próximo, como eu vou conviver com uma mulher que não respeita ninguém, não respeita o seu próximo? Aí também não vai respeitar a mim também, ué. Né? Eu sou comprometido com os meus negócios, gosto das minhas aulas aqui, com a melhor qualidade possível, procuro estudar tudo que eu vou fazer. Eu gosto de fazer minhas coisas bem feitas, e a minha namorada é toda relaxada, faz as coisas dela de qualquer jeito. Ou seja, nós temos os mesmos gostos, mas os valores são diferentes. Então, não vai ser muito difícil um relacionamento desse vingar e ir para frente.
nas empresas também, por isso que às vezes o funcionário entra, daqui a pouco, gente, vocês me desculpem, hoje eu estou com a garganta péssima, eu estou engasgando aqui até com a água, me perdoem aí. Mas aí, imagina numa empresa, então essa questão dos valores, eu vou falar já já sobre valores daqui a pouco, mas o que eu estava falando? Eu vou transmitindo para essa minha empresa, eu como fundador da empresa, vou transmitindo esses valores meus, a cultura que eu adquiri, todos os ensinamentos que minha família me passou, que a gente, né? Como é que a gente molda a nossa personalidade, a nossa cultura? Tem coisa que a gente já nasce, né? Personalidade. A gente viu aqueles testes ali, muita coisa você nasceu com certa personalidade, mas a gente também vai moldando essas questões também ao longo da vida. Você nasce numa família e o seu pai, sua mãe, já desde pequenininho, já começa a te ensinar valores da honestidade, do respeito ao próximo, compromisso, da obediência às normas, às regras, tudo mais, né? Você vai moldando ali o seu caráter. Aí você começa a conviver com seus coleguinhas de infância também, que vão contribuindo para a formação. Você entra na escolinha, e na escolinha as professoras lá também começam a te passar uma série de coisas a respeito de valores que vão também moldando a sua personalidade. Você vai crescendo nesse ambiente, vai criando uma cultura. A localidade onde você nasce, né? A cultura da cidade onde você nasce, também, com certeza, é diferente das culturas das demais cidades do país por aí afora, dos estados por aí afora. As culturas do Brasil, um país muito grande, né? As culturas são diferentes entre os estados. Então, você vai sendo criado nessa cultura, e quando você vai abrir a sua empresa, você acaba transmitindo toda essa cultura. Toda empresa hoje que você vê, por maior que seja, lá no passado, quando ela foi criada por alguém, né? Muitas empresas foram criadas por um dono, um sócio, que foi lá e abriu a empresa. E aquilo depois veio crescendo, entraram outros sócios, mas aquele primeiro sócio que abriu, ele já deu a cara dele na empresa. E, normalmente, isso vai se perpetuando, né? Então, imagina no meu caso, eu abro a minha empresa, as pessoas que vierem depois a trabalhar comigo ali, primeiro elas têm que estar dentro dos valores que eu tenho para a minha vida. Eu já começo a formar uma equipe que tem mais ou menos os mesmos valores. As pessoas, cada vez mais, vão adquirindo esses meus valores. E isso vai se passando, vai se perpetuando, vai passando para as próximas gerações de pessoas que vierem a trabalhar na organização. E aí o que é que acontece? Imagine daqui a muitos anos, um dia eu não vou estar mais na empresa, um dia vai acontecer de eu partir para o andar lá de cima, ou mesmo antes de eu partir, eu vou me aposentar, vou deixar de trabalhar na empresa. É provável que meus filhos vão assumir a empresa, a direção da empresa. Meus filhos têm os mesmos valores que eu. Eu também criei meus filhos dentro desses valores, da ética, honestidade, respeito. Eles têm valores que são muito parecidos comigo. Eles já vão pegar aquela empresa com aqueles valores, vão dar sequência naquilo. E cada vez mais isso vai se perpetuando. A tendência é que isso vá se perpetuar. E as pessoas vão passando isso para os demais funcionários que vierem entrando na empresa. Então, todo esse conjunto de crenças, ideais, de valores, todos esses aspectos aí formam a cultura da nossa empresa. Então, se eu desde cedo estabeleci que nós vamos respeitar o funcionário, vamos respeitar o próximo, pode ter certeza que daqui a anos, você chegar lá na empresa, ela vai ser uma empresa que realmente respeita o funcionário, respeita o próximo, né? Tem empatia com os problemas do funcionário e tal. Por que eu falo muito isso, né? Eu trabalhei em empresas por aí, vi empresas por aí afora que tinham o menor respeito pelo funcionário, sabe?
Eu vi empresas aí, gente, não estou brincando, não, que, só para você entender as diferenças de cultura, né? Eu fui fazer um trabalho numa empresa aí, onde a cultura lá era qualquer coisa que o funcionário fizesse de errado, ele tomava uma advertência, advertência escrita. E por coisas muito pequenas. Funcionário saía para almoçar, atrasava 10 minutos para voltar do almoço, tomava uma advertência. Era divertido. Então, mas, gente, às vezes, o funcionário, ele aproveita o horário de almoço para ir lá no banco resolver um negócio, para ir comprar um produto que ele está precisando. Isso é comum. Aí chega lá no banco, o banco está com fila, você atrasa um pouco, atrasar 10 minutinhos, 15 para voltar do almoço, né? Não pode ser todo dia, mas um dia que você se atrasa, mas se for o caso, então, chama a pessoa lá, conversa com ela. Agora, dá uma advertência por escrito. E aí, gente, tinha pessoas, funcionários que trabalhavam lá, não estou brincando, não, tinha 8 advertências já, a pessoa já estava com um bolo de advertência já. E você sabe como é que funciona, né? Empresa, quando ela dá 3 advertências para o funcionário, a empresa, se ela quiser, ela tem direito a dar uma justa causa do funcionário. E aí, então, gente, sabe, isso então desmotiva funcionário. Então, isso é uma questão cultural. O cara lá, o dono da empresa lá, achava que tinha que dar e pronto. O funcionário fez coisa errada, tem que ser advertido. Bom, eu também acho que se o funcionário errar, ele tem que ser advertido. Mas é uma conversa. Uma conversa. Eu penso dessa forma, né? Eu acho assim, a advertência, ela é um instrumento previsto na legislação. Mas é para um último caso. É um caso extremo. No meu modo de entender, eu dou uma advertência para um funcionário se ele tiver cometido um erro muito sério, principalmente assim, cometeu algum erro, sabe, tipo que mostra um desvio de caráter, desviou alguma coisa, ou algum erro muito grave, alguma falta muito grave, para eu poder dar uma advertência para a pessoa. Porque errar, a gente erra, nós somos seres humanos, não é porque a pessoa digitou um negócio errado lá no sistema lá, que eu tenho que chegar e dar uma advertência. Eu tenho que advertir, vou chamar ela para uma conversa. Se ela está sendo desleixada com o trabalho dela, eu vou ter uma conversa com ela e tal. Mas aí eu já vi, isso não foi só uma empresa, não, várias empresas que eu vi por aí, que qualquer coisinha o funcionário tomava uma advertência por escrito. Aquilo era um clima de desmotivação na empresa. O que adiantava? A empresa estava divertindo a pessoa lá, mas estava desmotivando todo mundo. Então, não sei até que ponto essa advertência era benéfica, né? Mas era a cultura da empresa. Era a cultura da empresa. Então, eu não me adaptaria nunca numa cultura dessa, né? Muita gente não se adapta. Então, olha lá o que o Renato acaba de falar. Cultura organizacional, cultura corporativa, é o conjunto de hábitos, crenças, estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros de uma organização e vai se perpetuando, passando para as gerações futuras da organização. Eu dei um exemplo aqui de caso de advertência, né? Mas não é só a questão de advertência, não. Tem diversos tipos de outras normas, crenças, de valores das empresas aí que demonstram a sua cultura, né? Eu dei esse exemplo porque isso foi um caso que eu vi e já vi em várias empresas que tem essa forma de tratar o funcionário, que mostra muito essa rigidez da empresa, né? Rigidez com as tarefas dos funcionários lá. Que você encontra opiniões variadas por aí. Eu estou falando, isso depende da cultura, né? Eu não acho isso legal. Tem outras pessoas que podem achar. Então, não é. Cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Mas vamos lá para a gente poder acabar de entender isso aqui. Refere-se lá ao sistema de significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais.
Então, as organizações, assim como as pessoas, né? Nós vimos na aula passada os diversos tipos de testes que existem. Fizemos um teste do MBTI, que é um teste de personalidade da pessoa. Só naquele teste nós vimos que existem 16 tipos de personalidades diferentes. Além disso, tem a dominância cerebral, que tem 4 tipos de dominâncias diferentes. Tem o teste DISC, também, que dá 4 perfis diferentes. Então, se você pegar e for fazer uma análise, gente, tem muitas pessoas diferentes umas das outras. E empresas também. Muitas empresas diferentes umas das outras, porque ela vem trazendo, carregando, desde o seu nascimento, a empresa vem carregando, vem construindo a sua cultura organizacional com base naquelas pessoas que criaram a empresa, que vieram transferindo a sua cultura pessoal para a cultura da empresa, né? Constitui um modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira com que faz seus negócios, a maneira com que trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios, o grau de lealdade expresso por seus funcionários. Então, você tem empresas que dão mais autonomia para os funcionários, outras menos autonomia para os funcionários, né? Eu não falei com vocês, nós vimos aí naquela aula que nós falamos de downsizing, reengenharia, que as empresas, né, vieram achatando a pirâmide, fazendo downsizing e se reestruturando, fazendo a reengenharia, se reestruturando. Empresas modernas já passaram por esses processos, e nesse momento em que elas se reestruturaram, uma coisa também que aconteceu com elas é que elas transferiram poderes para as pessoas. Antes, naquelas primeiras empresas muito verticalizadas, assim, né? Tinham muitas camadas hierárquicas, as decisões eram tomadas só lá no topo. Só o presidente, vice-presidente, diretoria lá, que tinham poder de tomar decisão. O funcionário lá de baixo não tinha poder de decisão nenhum. Então, as empresas hoje vieram descentralizando o poder de decisão, né? Dando mais autonomia para as pessoas. Então, você vê empresas aí que têm culturas diferentes. Umas, os funcionários têm mais autonomia para tomar decisão, outras não. Outras ainda estão naquele controle rígido, as decisões só são tomadas lá em cima, só no topo, né? Isso também mostra muita coisa da cultura da empresa. A cultura proporciona um referencial de padrões. Deixa eu ver se eu falei tudo do slide anterior. Peraí. Falei não. A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização, né? Muito bacana. A cultura proporciona um referencial de padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando a pontualidade, produtividade e preocupação com a qualidade do serviço. Então, gente, uma coisa que você tem que pensar, né? A empresa, ela precisa mais do que nunca, ela precisa de pessoas produtivas, funcionários pontuais, produtivos, motivados. Então, às vezes, um dos maiores erros das próprias empresas é ainda estar com essa cultura antiquada de tratar funcionário desse jeito, de tratar cliente, não trata o cliente como deveria tratar, funcionário muito menos, aí o próprio funcionário não se motiva com o trabalho, empresas têm problemas sérios de frequência dos funcionários, funcionários que faltam muito, que não são pontuais, que, né, uma rotatividade muito grande, o entra e sai de funcionários, isso é prejudicial à produtividade, é prejudicial à qualidade do atendimento do serviço ao cliente. E uma outra coisa, enquanto eu estou me lembrando, antes que eu me esqueça, quando eu estou falando aqui de cultura, né, de normas, de regras e tal, olha uma coisa importante que acontece. Eu, hoje,
tenho voltado a minha vida, além de dar aula, tenho voltado a minha vida mais para dar consultorias em empresas e tal. Estou tentando aí me consolidar como realmente um consultor. Eu não quero mais voltar a trabalhar de carteira assinada no mercado de trabalho, não, a não ser que seja uma oferta muito generosa, né? Gosto da consultoria, estudei muito na vida, estudei muito, então não foi à toa, né? Para chegar num certo ponto da vida, eu poder viver a vida como eu quero realmente viver. Igual a mim, eu tenho colegas meus também por aí também que dão consultorias em empresas. Conheço muita gente que dão consultoria, então converso muito com consultores também. Nós trocamos ideias, né? Então, gente, é comum você ver consultores reclamarem que a maior dificuldade que a gente tem de dar consultoria na empresa, é realmente se esbarrar com a cultura da empresa muito engessada. Sabe? Culturas muito engessadas, cheias de normas, de regras, e que você não consegue, às vezes, quebrar isso. É um problema para o consultor. Os consultores, às vezes, são chamados, né? Mas se a empresa está contratando uma consultoria, é porque ela quer resolver alguma coisa interna lá, algum problema que ela está passando. Né? Se a empresa estivesse indo a 1.000 por hora lá, então, de repente, não estava nem contratando consultoria. Está contratando consultor é porque quer acertar algum ponto de alguma área qualquer, tem algum problema para ser resolvido. E aí, qual que é o problema? Quando o consultor chega, em pouco tempo, ali, observando, vendo, ele já começa a perceber problemas. Aí que vem o problema. Na hora que ele quer resolver o problema, que tem que se fazer uma mudança, aí a diretoria vira e fala, não, mas espera aí, isso aí eu não posso mudar, isso aí não dá para mudar. Mas por que não dá para mudar? Não, porque isso aí a gente já faz aqui há anos, aí já é feito, já existe esse processo aí. E isso aí nós não queremos que mexa. E aí vem a dificuldade do consultor. Tem um consultor que eu não sei, eu esqueci o nome dele agora, depois eu vou ver se eu acho um vídeo dele e mando para vocês. É um consultor aí famoso do mercado. Tem um vídeo dele que ele fala o seguinte: quando ele é chamado para uma consultoria, a primeira coisa que ele tenta fazer é a faxina das regras, a faxina das normas. O que é a faxina das normas que ele fala? Aí ele explica. Ele chega e começa a encontrar um monte de normas, um monte de regras, sabe? Que tá, aquelas normas, aquelas regras estão burocratizando a empresa, tá travando a empresa de ser mais produtiva, de ser mais flexível, um monte de normas, de regras, e ele começa a perceber que aquelas normas, aquelas regras não fazem mais o menor sentido da empresa estar seguindo aquilo. E aí, o maior problema que ele começa a detectar, e isso é comum, é que aquelas normas, aquelas regras, aquilo não está escrito em lugar nenhum. Aquilo é uma norma, uma regra, que está só na cabeça do povo. Aí ele começa a conversar. A hora que ele vai tentar mudar um negócio qualquer, alguém fala assim, opa, peraí, mas isso aí não pode mudar. Aí ele fala, peraí, mas por que não pode mudar? Não, porque isso aí a gente já faz assim há anos. Quando eu entrei na empresa, já era assim. Nós fazemos isso aí há anos aqui, e isso aí não dá para mudar. Aí ele começa, peraí, mas onde está escrito isso? Não. Aí alguém fala, não está escrito. Aí ele vai conversar, como diz lá em Minas, ele vai futucar, ele vai tentar entender de onde surgiu aquilo, aí ele descobre que aquilo lá, na verdade, foi uma regra que foi criada lá nos anos 70, por algum diretor, lá nos anos 70, o cara estabeleceu aquela norma lá, criou uma regra interna dentro da empresa, que o pessoal veio seguindo. Aí ele fala assim, ó, interessante que é o seguinte, pode ser que lá nos anos 70 aquela norma fizesse sentido, porque o mundo era outro, né? Anos 70 era um mundo completamente diferente do mundo de hoje. Não tinha computador, não tinha internet, ainda não falava-se em globalização, não tinha nada. As empresas eram completamente... Então, a forma de produzir era diferente. Então, de repente, é o que ele tenta convencer as pessoas, que as pessoas entendam que, de repente, lá nos anos 70, quando aquilo foi criado,
poderia ter sentido aquilo. Só que aí, na verdade, aquele diretor que criou aquela norma nem está mais na empresa, ou já se aposentou, ou às vezes até morreu, nem está mais na empresa, aquele cara que criou aquela norma. Só que ele criou a norma, aquilo veio se passando para as próximas gerações, quem veio entrando na empresa já veio seguindo aquela regra, já veio seguindo aquela norma, aquilo já se enraizou na cultura da empresa, e hoje todo mundo segue aquilo achando que aquilo ali é uma verdade absoluta, tem que ser daquele jeito. E aí ele tenta mostrar para as pessoas que aquilo não faz mais sentido. Fez sentido no passado, hoje não faz mais. E aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, que de cada 10 normas, ele consegue quebrar 6 ou 7. Mas ele sempre fala, mas sempre tem 3, 4 regras, normas lá, que não tem jeito, que já está tão enraizado já na empresa, na cultura da empresa, que tem determinadas normas e regras que ele não consegue quebrar. Mas ele fala, mas eu consigo fazer uma faxina. De cada 10 normas, 6, 7, eu consigo quebrar. Gente, e é difícil. É difícil de você quebrar isso. Mas as empresas não querem se tornar competitivas, não está contratando consultor, para quê? Porque está com algum problema, precisa melhorar. Concorrência ela vai chegando. Quem não se moderniza fica para trás e daqui a pouco é engolido. Chega um concorrente maior e tira todo mundo do mercado. A gente está vendo aí esses últimos anos aí, quantas empresas faliram, quantas empresas quebraram, fecharam as portas. Os últimos anos, nossa, foi um horror. Quantidade de empresas que aí chega uma crise, qualquer empresa já está balançada, chega uma crisezinha, acaba de desestruturar a empresa. E aquelas que tentam sobreviver, contratam um consultor, mas aí também não quer mudar, não quer se adaptar. Querem que o consultor faça uma mágica. Não existe consultor mágico. Ué, existe o quê? Eu chego para dar uma consultoria, eu percebo os erros. A gente está de fora, né? Vai chegando e a gente estuda demais, tem uma vivência já muito grande. Estou pesquisando sempre coisas novas aí, fazendo cursos, pesquisando coisa na internet, me modernizando aqui para passar coisas novas para vocês e tal. Aí eu vejo que algo lá não está legal, vou tentar mudar, o cara não quer que mude aquilo, então, para que me contratou? Sabe, isso é um problema que a gente passa. Um dia, se vocês forem para essa área de consultoria também, vocês vão entender, vocês vão lembrar direitinho disso que eu estou falando aqui. É impressionante, né? Mas aí, olha lá, a cultura proporciona um referencial de padrões de desempenho, papá já falei, ela exprime a identidade da organização, né? Construída ao longo do tempo. Olha lá, e passa, olha lá, o que eu já falei aqui, ó, o que a Viana está falando. Ela é construída ao longo do tempo e passa a impregnar as práticas, construindo um complexo de representações mentais, tá vendo? Muita coisa dessas normas, dessas regras, às vezes estão só na cabeça das pessoas. Aquilo não existe formalmente no papel. Não quer dizer que tem que ser daquilo lá, porque essa norma vem sendo seguida, mas está só na cabeça das pessoas. E um sistema coerente de significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir, serve de elo entre o presente e o passado e contribui para a permanência e coesão da organização. A cultura é aprendida, transmitida, partilhada entre os membros, vai passando, né? Quem vai entrando vai aprendendo aquela forma de trabalhar e vai transmitindo para as próximas gerações, vai partilhando, vai compartilhando aquela norma. Cada vez mais aquilo vai se tornando a cultura da empresa, né? Por fim, a cultura representa as normas informais e não escritas, tá? Informal, não escrita. Não está escrito em lugar nenhum. Aquilo faz parte da cultura, está só na cabeça das pessoas, que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direciona
suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. No fundo, a cultura é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente a outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção, controle, para que se possa conhecer melhor a organização. Ah, professor, que bacana! Sim, muito legal. Então, pessoal, olha para vocês verem realmente a missão que a gente tem aqui na Terra, como é difícil. Dificílima essa nossa visão aqui na Terra. Nós temos a nossa vida que já é difícil, né? As perdas irreparáveis que a gente passa ao longo da nossa vida, que nos causa tanto sofrimento, doenças, dificuldades financeiras que a gente tem aí a vida inteira, né? A vida inteira passando por dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas familiares. Nós já temos os nossos problemas familiares, já, né? É difícil. Eu sei que tem muita família feliz por aí afora, mas é difícil você ver. Às vezes, uma boa parte das famílias tem os seus problemas internos ali, né? Os relacionamentos são difíceis, os pais com os filhos, os irmãos, os parentes e tal. Então, a gente já tem toda uma dificuldade da nossa vida aqui, desde que a gente nasce, por conta da nossa vida aqui com os nossos familiares, as nossas dificuldades que a gente tem. E a gente ainda é obrigado a trabalhar para se sustentar. Chega um ponto na vida que não tem jeito. Você tem que se virar, tem que arregaçar a manga, tem que ir para o mercado, porque acabou a vida boa. Aí você vai para o mercado de trabalho, gente, encontra isso que a gente está falando aqui ao longo dessa unidade. As empresas com as suas culturas diferentes. Às vezes você está lá numa empresa que você está lá se sentindo bem, se adaptou à cultura daquela empresa. Acontece essas crises, essas coisas, a redução de quadro, você é desligado, aí vai para uma outra empresa com uma cultura diferente. Gente, e existe. Sabe, eu estou falando porque eu já passei em várias empresas, já fui em várias empresas da consultoria, a gente chega e percebe as diferenças de culturas entre uma empresa e outra. E você tem que trabalhar ali com pessoas que pensam diferente de você, cada um com a sua personalidade, empresa com uma cultura diferente da outra, pessoas com comportamentos diferentes, com dominância cerebral diferente, perfis de personalidade diferentes do seu, cada um pensando em si. Ainda vem os nossos problemas pessoais, do nosso egoísmo, né? Nós somos seres humanos, né? Temos os nossos problemas que nós nascemos com eles, os defeitos que a gente tem, nossa inveja, egoísmo, isso aí é uma coisa que é própria do ser humano, né? Dificilmente você vai encontrar um ser humano. Encontra, tem muita gente boa por aí. Eu conheço pessoas de coração puro, sabe, completamente diferente de outras aí e tal, mas é mais raro, infelizmente. Normalmente, que a gente vê nas organizações é as pessoas desejando o seu cargo, querendo te puxar o tapete ali para tomar o seu lugar. É uma competição interna na organização que, se a empresa não tiver uma cultura para trabalhar isso, é o que eu sempre falo, quando eu percebo que a empresa tem muito esse problema das rixas internas, muito conflito interno, o problema, às vezes, está lá em cima. Porque a alta administração não está sabendo trabalhar. Isso que a gente está falando, né? De manter um clima de trabalho saudável, um ambiente onde as pessoas trabalham em equipe. É muito difícil. Então, se a alta administração não trabalha isso internamente, o clima vira isso, uma competição muito grande. E é triste as pessoas querendo te prejudicar. Já passei em situações aí no meu passado aí, por isso que eu segui esse caminho. Falei, não, gente, eu queria um sonho meu, era ficar só dando aula à noite e de dia da consultoria. Que é trabalhar em empresas aí de carteira assinada, fazer parte
da empresa lá, nesses ambientes de trabalho hostis, difícil de você conviver, onde as pessoas querem te prejudicar, às vezes, uma vez eu estava dando, acontece, é comum acontecer, de vez em quando aparece turmas aí para mim de gestão de serviço, onde a gente fala de temas voltados à qualidade do serviço, qualidade do trabalho interno, que a empresa precisa de cuidar do clima organizacional, tal. Aí tem coisas que eu falo lá sobre liderança, né? Como seria um clima ideal de trabalho que o líder deveria proporcionar internamente à organização. Aí eu fico falando, né, então, como deveria ser, aí muito aluno fala comigo, professor, o senhor fica falando aí dessas empresas, aí como elas deveriam ser, né? Um clima de trabalho bacana, onde as pessoas se ajudam, onde existe respeito entre as pessoas, mas, infelizmente, eu não vejo isso por aí, não. Os alunos falam, né? Toda empresa que eu trabalhei até hoje, infelizmente, então eu que dei azar, eu não tenho visto empresa dessa forma que o senhor está falando. Eu falei, gente, não, mas infelizmente, o normal é você ver aí empresas com climas de trabalho péssimos. Eu passei por isso na minha vida, infelizmente, né? Agora, não deveria ser assim. A alta cúpula da organização deveria estar mais preocupada com o clima de trabalho, com um clima ali onde haja respeito pelo próximo, onde as pessoas trabalham em equipe, se ajudando, buscando os objetivos comuns da empresa, onde as pessoas percebem que elas têm capacidade de crescer lá dentro da empresa, mas que não precisa de puxar o tapete do outro para ela crescer. Tem espaço para todo mundo crescer juntos. E à medida que a empresa vai crescendo, vai surgindo oportunidades para todos. É uma questão de botar essa mentalidade na cabeça das pessoas. Se todos trabalharem unidos, ajudando um ao outro, a probabilidade dessa empresa dar certo é altíssima. E a probabilidade dela crescer é altíssima. E aí a probabilidade é que vai ter oportunidade para todos. Que aí a mentalidade é errada, fica todo mundo querendo puxar o tapete do outro, querendo tomar o lugar um do outro. Aí nada dá certo, a empresa também não cresce, e aí não tem oportunidade para ninguém, aí tem oportunidade para pouquíssimos. E aí, quanto menos oportunidade tem, vai virando um ciclo, né? Quanto menos oportunidade tem, mais aumenta a competição interna. Quanto mais aumenta a competição interna, piora o clima de trabalho. Quanto mais piora o clima de trabalho, pior os funcionários atendem os clientes. Quanto pior atende os clientes, mais a empresa perde clientes, menos ela cresce e vai virando um ciclo. Vira uma bola de neve, virando um ciclo. Sabe? Então, mas isso, gente, tem que vir de uma cultura lá de cima, né? A alta administração da empresa que precisava entender isso e passar isso para todo mundo, que todos os funcionários entendam esse tipo de mentalidade. Mas, infelizmente, e não é realmente muito comum você ver essas empresas excelentes para você trabalhar, não, que existe, tá? Tem empresas muito bacanas que eu já vi por aí. Eu já vi empresas excelentes mesmo, que dá vontade de virar e ir lá e ser contratado pela empresa, vontade de trabalhar lá. Mas é em menos quantidade, infelizmente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês devem estar percebendo que minha voz hoje ela não está legal. Eu vou dar um intervalo um pouco mais cedo, até porque hoje o nosso assunto ele é mais curto. Eu vou só ter valores aqui, ó. Na aula que vem, aí eu venho falando de atitudes, sei que eu tenho coisas bacanas aqui para falar sobre atitudes. Vou deixar para a aula que vem. Aí na aula que vem eu consigo concluir a unidade 3 toda. Então, hoje, infelizmente, minha voz não está legal, não está muito boa mesmo. Eu vou dar um pequeno intervalo, até para me tentar beber mais uma água ali, para me recuperar essa voz.
E aí eu volto falando de valores, porque aí eu tenho uma coisa bem legal, não deixe de acompanhar o resto da aula, não. Que aqui eu vou falar de missão, visão e valores. Esses valores aqui estão relacionados àqueles valores da missão, visão, valores da empresa. Eu tenho muita coisa legal para falar sobre isso aqui, e principalmente eu tenho umas dicas muito interessantes para vocês, para a vida profissional, pessoal e profissional de vocês, relacionados a esses valores que eu estou falando aqui. Então, eu vou dar um pequeno intervalo, de 5 a 10 minutinhos aí, vou dar uns 10 minutinhos. Ó, são 19h37, por volta das 19h47, para eu poder dar uma recuperada nessa voz e dar essa segunda parte da aula. Aí eu acredito que umas 8h20 por aí, eu já esteja liberando vocês. Então, já estou voltando aí. Pessoal, vou dar sequência aqui, então. Vamos lá para essa segunda parte, que aí eu vou só... São 3 slides aí, eu tenho umas coisas legais para falar, mas a gente não vai demorar demais aqui, não. Vou liberar hoje um pouco mais cedo aí. Olha lá, eu vou fazer como eu gosto de fazer. Eu vou lendo alguns trechos aqui, paro, e aí eu vou entrar falando sobre missão, visão, valores e fazer um comparativo com o que o autor está falando aqui, vou dar alguns exemplos e vou fazer você fazer uma reflexão sobre algumas dicas que eu vou dar, muito interessantes para você crescer na sua vida aí, nessas organizações. Esse próximo assunto aqui, então, ó, já está falando lá do livro do Robbins, Comportamento Organizacional, onde ele dedica um capítulo para falar só sobre valores, tá? E valores é uma coisa também muito subjetiva e, da mesma forma, cada cabeça uma sentença. Cada pessoa aqui tem os seus valores que a pessoa vem moldando ao longo da sua vida de acordo com a sua criação, com o ambiente em que ele viveu, as pessoas com as quais ele conviveu, né? E aí, olha só, para você ter uma ideia, o Robbins já começa já de cara com uma reflexão aqui, ó, para a gente poder entender essa diferença entre os valores de uma pessoa para outra. Ó. Ele fala, a pena de morte é uma coisa certa ou errada? Se uma pessoa gosta do poder, isso é bom ou é ruim? Né? São reflexões que dependem muito da pessoa. Existe, se você for conversar com pessoas aí por aí afora, pelo mundo, a respeito da pena de morte, você vai encontrar opiniões bastante diferentes. Tem pessoas que, de um lado, defendem piamente a pena de morte, que dependendo do crime que a pessoa cometeu, ela merece, sim, a pena de morte, enquanto outras não. Outras pessoas vão defender de unhas e dentes que ninguém, nem o Estado, nem o país, nem ninguém tem o direito de tirar a vida de um cidadão, independente do crime que ele comete. Então, isso é uma coisa que está ligada aos valores dessa pessoa, igual quem gosta do poder também. Tem pessoas que, né, têm uma sede de poder maior do que outras. É bom ou ruim? Tem pessoas que acham isso ruim, tem pessoas que acham isso bom, né? Então, ó, a resposta a essas perguntas envolvem critérios de valor. Né? Alguns podem defender a pena de morte, argumentando que é um castigo adequado para crimes bárbaros. Outros vão argumentar com a mesma veemência que o Estado não tem o poder de tirar a vida de cidadãos. Então, os valores representam convicções básicas que, de um modo específico, convicções básicas de que um modo específico de conduta ou uma condição de existência é individualmente ou socialmente preferível a um modo contrário ou oposto de conduta ou de existência. Eles contêm um elemento de julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou desejável. Os valores possuem atributos tanto de conhecimento como de intensidade. Os atributos de conteúdo determinam que um modo de conduta ou de condição de existência é importante. O atributo de intensidade especifica o quanto ele é importante. Todos nós temos uma hierarquia de valores que formam o nosso sistema de valores. O sistema é identificado em termos da importância relativa que atribuímos a valores como
liberdade, prazer, autorrespeito, honestidade, obediência e justiça. Mas vamos fazer uma reflexão maior aqui. Vamos chegar lá onde eu queria chegar com vocês. Falamos ali de alguns valores, justiça, senso de justiça, obediência a normas, respeito ao próximo, né? Mas eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o seguinte: toda empresa, assim como nós, desenvolvemos ao longo da nossa vida os nossos valores próprios, de acordo com as crenças que nós desenvolvemos pela nossa forma de criação, né? Junto à nossa família, a sociedade na qual a gente vive, né? Nós vamos desenvolvendo os nossos valores. As empresas também têm os seus valores próprios, que vêm dessa cultura de quem criou, de quem desenvolveu aquela empresa, das pessoas que desenvolveram aquela empresa. Toda empresa, ou uma boa parte das empresas, pelo menos as empresas decentes aí, se você for lá no site da empresa, você tem lá a missão, a visão e os valores da empresa. Esses valores são isso aqui que a gente está falando, essas crenças, essas normas, esses ideais que a empresa prega, que ela passa para as pessoas que têm contato com a marca daquela empresa, né? Então, esses três elementos, gente, missão, visão, valores, eu acho isso de uma importância tão grande numa organização e que poucas pessoas, às vezes, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, não dão tanto valor, não, né? Eu dou aula também, já dei muita aula no curso de marketing. Então, lá no meu curso de marketing, eu ensinava aos alunos a construir a missão, a visão, os valores da empresa. Eu mostrava para os alunos o que é exatamente a missão, o que é exatamente a visão e o que são exatamente esses valores que a empresa deve desenvolver. E aí, por que eu falo que pouca gente dá importância para isso? Eu já vi por aí muita empresa que às vezes cria a sua missão, sua visão, seus valores, bota aquilo num site, ou bota aquilo lá no papel, no seu planejamento estratégico, depois enfia aquilo numa gaveta lá, bota no site lá e se esquece daquilo, né? E passa o ano inteiro todo mundo trabalhando ali e ninguém nem lembra que a empresa tem a sua missão, que a empresa tem sua visão, que a empresa tem seus valores. Então, gente, quando eu estou dando aula de marketing, que eu mostro isso para os alunos, eu explico para os alunos. Gente, o fato da empresa criar sua missão, visão, valores, botar aquilo no site, isso não garante nada. Não quer dizer que o simples fato de você criar essa ferramenta, né, estabelecer a missão, estabelecer a visão, os valores, isso aí vai ajudar a empresa, vai resolver o problema da empresa. Se a empresa, gente, isso eu garanto para os alunos, se a empresa estiver fazendo só isso, criando a missão, visão, os valores, botando no site, se esquecendo daquilo, isso aí não vai ajudar a empresa em nada. Não ajudou em nada. Agora, a forma como a empresa utiliza esses conceitos, aí é que pode fazer uma grande diferença para a organização. Vou dar exemplos. O que eu estou falando aqui? Forma como você utiliza. Então, vou dar um exemplo aqui. Lá na empresa que eu trabalhei, lá em Copacabana, que eu fiquei lá 12 anos naquela empresa, que era uma empresa maiorzinha, eu tinha lá, eu era o gerente comercial, eu tinha uma equipe de vendas grande, eu cheguei a ter uma equipe lá de 17 pessoas. Então, eu lá no meu setor, eu trabalhava isso com a minha equipe, né? Como era uma equipe de vendas, né? Nós vendíamos os contratos de administração da empresa, praticamente todo mês eu fazia uma reunião com a minha equipe de vendas. Quando eu não fazia todo mês, pelo menos a cada 2 meses eu fazia. Mas eu procurava fazer todo mês. Toda reunião que eu fazia com a minha equipe de vendas, eu começava a reunião pegando ou um pedaço da missão lá, ou a visão, ou um trecho lá dos valores da empresa, para trabalhar isso internamente com a minha equipe. Normalmente, eu fazia essa reunião de vendas, né, com a minha equipe. O objetivo maior daquela reunião era eu mostrar para a equipe os números, né? A gente ia periodicamente acompanhando o nosso desempenho, a gente tinha metas para bater, número de fechamentos de contratos, de propostas emitidas. Então, eu vinha trazendo aqueles números,
Eu também pegava livros de técnicas de vendas e montava uma aula para a gente poder falar de técnicas de vendas lá naquele treinamento, para aprimorar as técnicas de vendas dos vendedores. Então, o objetivo maior daquele encontro, daquele treinamento, era isso, né? Falar de números, de técnicas de vendas, de resultados e traçar um caminho futuro. Mas, todo início, eu trabalhava a missão, visão, valores com essas pessoas lá. Para não ficar cansativo, como eu falei, em cada treinamento eu pegava um pedacinho. Então, por exemplo, num treinamento eu pegava a missão, eu começava o treinamento falando, gente, vamos refletir um pouco sobre a missão da nossa empresa. A missão da nossa empresa é oferecer serviços de administração, de condomínios, assim, assim, assado, tinha lá a missão. Eu fazia uma reflexão com todo mundo. Gente, eu quero que vocês hoje façam uma reflexão. Está ali a nossa missão. Eu quero que você reflita o que você está fazendo para contribuir com a missão da empresa. Então, a missão, a diferença é que a missão está ligada ao presente. A visão está ligada ao futuro. A missão é o que a empresa faz hoje. Né? O que ela está se propondo a fazer? Fabricar produtos, vender carros, oferecer ensino superior, que ela faz hoje. Isso é a missão. A visão é como a empresa quer ser vista amanhã, como ela quer ser reconhecida por seus clientes amanhã, onde ela quer chegar, como ela vai chegar lá. Então, a visão está ligada ao futuro. Então, às vezes, eu também fazia reuniões em que eu parava, pessoal, vamos ler aqui então um pouco da nossa visão aqui hoje, ó. A visão é onde a empresa quer chegar. Então, o que você tem feito para contribuir com a visão da empresa? Isso eu usava muito naquelas reuniões de fim de ano, né? Sempre quando eu encerrava o ano, aí eu fazia uma reunião grande de encerramento do ano, aí onde a gente ia mostrar todos os números do ano, as metas que nós batemos, as metas que nós não batemos, tentar entender por que não batemos certas metas, né? Aquela reunião de fim de ano, mas eu começava falando, gente, ó, tá aqui a visão da nossa empresa. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu quero que você faça uma pequena redação, vou dar 15 minutos, cada um de vocês vai fazer uma pequena redação de uma pagininha. Eu quero que você coloque no papel tudo que você fez ao longo do ano para ajudar a empresa a alcançar a sua visão. Então, dava 15 minutos para o funcionário fazer uma pequena redação. Aí, gente, o que eu observava? Tinha uns funcionários que começavam a escrever lá e fazia aquelas redações, botava no papel lá um monte de coisas que ela fez para contribuir com a visão da empresa. Enquanto outros, eu percebia que ficava lá enrolando, pensando, e acabava que não desenrolava muita coisa, e depois até vinha conversar comigo. Me chamava no canto, falei, Eduardo, ó, eu queria até conversar com você, e até pedir desculpa para a empresa, porque eu reconheço que esse ano eu fiz pouca coisa para contribuir com a visão da empresa. Reconheço, porque também eu quero que você entenda, esse ano eu tive uns problemas particulares, você lembra, eu tive meus problemas particulares lá com a minha família, isso me atrapalhou, mas eu quero também que você saiba que eu já resolvi meus problemas, eu agora estou aqui focado no meu serviço aqui na empresa. Esse próximo ano agora, você pode ter certeza que eu vou contribuir e muito para ajudar a empresa a concretizar a sua visão. Então, aí eu percebia, né, olha, a gente está usando a coisa da forma certa, né? Está fazendo o funcionário refletir sobre como ele colaborou com a missão e com a visão dele. Eu estava fazendo o funcionário se comprometer com o nosso negócio ali, a ele arregaçar a manga e se doar realmente para a empresa. Então, aí a gente estava utilizando esses conceitos de uma forma correta. Agora, o simples fato de eu criar a minha missão, minha visão, valor, botar no site e esquecer daquilo, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, isso não vai ajudar em nada a empresa. E aquilo, gente, por que eu estou falando isso? Essa missão, essa visão, isso faz parte da cultura da empresa.
Como a empresa trabalha isso, também faz parte da cultura da empresa, né? E tem que ser trabalhado, isso tem que estar no sangue do funcionário, isso tem que estar na cultura. O que a empresa faz, qual é a visão dela, no caso lá, a visão da empresa ser reconhecida como uma empresa de vanguarda, de tecnologia, uma empresa que traz inovações para os seus clientes. Então, olha lá o que era a visão dessa empresa. Era ser reconhecida como uma empresa de ponta, de vanguarda, de tecnologia, que traz inovação para o cliente. Então, o funcionário tem que se comprometer com isso. Sabe, eu lembro que eu sempre falava com todo mundo, gente, ó, não é só a diretoria da empresa que tem que pensar em inovações, não. Nós estamos aqui para isso. Nossa equipe tem que estar pensando em inovações, tem que estar trazendo novidade, tem que estar contribuindo para a empresa melhorar seus processos internos, para que a empresa crie serviços inovadores para oferecer para o cliente. Isso faz parte do nosso trabalho também. Então, motivava todo mundo a estar com esse espírito dentro dessa cultura, né? Então, é isso que eu falei, se você só criar a missão, visão, botar no site, esquecer daquilo, tem empresas aí que eu já passei, que eu já vi, que eu já cheguei para dar uma consultoria, eu sempre gosto de ver se o pessoal sabe a missão da empresa ou não, sabe? Eu sempre gosto. Aí tem empresas impressionantes, que você pergunta para o funcionário, funcionários antigos da empresa, qual é a missão da empresa? O cara não sabe. Tem gente que nem sabe que a empresa tem uma missão, que a empresa tem uma visão. Olha que coisa. Gente, isso é comum. Olha que coisa impressionante. Estou lá, né, dando uma consultoria para a empresa, tal. Eu gosto de entrevistar as pessoas, para conhecer melhor ali o ambiente de trabalho, conhecer as pessoas melhor. No meio da conversa, eu pergunto, qual é a missão da empresa que você trabalha? Aí tem gente que olha e fala, missão? Ah, não sei. Tem uma missão? Qual que é a visão da empresa? Não sei também. E aquilo está lá no site, ó, há anos. Eu já conheço a empresa do passado. Eu já sabia que a empresa tinha aquela missão, aquela visão há anos. E o funcionário lá antigo de casa nem sabe. Muitos nem sabem que a empresa tem uma missão. Então, para que aquilo lá está servindo? Para nada. Então, isso tem que estar, gente, no sangue das pessoas, enraizado. Faz parte da cultura, né? E os valores aqui que nós estamos falando ali, principalmente, que os valores, realmente, eles são as crenças, são os princípios que a empresa prega. Valores são coisas subjetivas, que você não pode tocar, como a honestidade, como o comprometimento social e ambiental, valores como respeito ao próximo, comprometimento com resultados, sabe? Valorização do funcionário, são coisas subjetivas. E isso, então, sim, é que tem que ser passado para os funcionários. E isso, sim, é que faz parte de um conjunto de valores que a empresa precisa perseguir. E aí, então, gente, agora que vem aquele negócio que eu falei, vou dar 2 dicas bacanas para vocês. Ó. Presta atenção, por favor, aí, que é interessante. Ó. Olha só o que acontecia lá nessa empresa que eu trabalhava. Quando eu fazia essas reuniões com a minha equipe, eu sempre convidava o diretor da empresa. Quando ele podia, ele vinha participar. Porque é a área de vendas, né? O diretor queria saber o que a gente estava trabalhando, como é que estava o desempenho, o que a gente estava passando lá de técnicas de vendas. Ele gostava de dar os pitacos dele, né? Que quer que a empresa venda, né? Qual o diretor que não quer que a empresa cresça? E, gente, enquanto eu estava lá dando o treinamento, ele ficava sentado lá no canto, de vez em quando participava, dava opinião, mas eu percebia, presta atenção, que o diretor ele ficava o tempo todo observando o comportamento das pessoas e ele ficava de olho, tentando identificar os valores das pessoas. E depois ele comparava com os valores da empresa. Gente, e ele usava isso até para promover ou não as pessoas. E muitos diretores fazem.
Porque olha só o que acontecia. O que acontecia? De vez em quando eu dava esses treinamentos, ele participava, ele observava. Aí, já aconteceu um dia lá, ele me chamou na sala dele e falou: Eduardo, vem cá que eu queria compartilhar uma coisa com você aqui. Nossa empresa está crescendo e tal, e eu estou querendo criar um setor novo para a nossa empresa. Ah, bacana, que legal, ideia boa, né? Aí ele falava comigo assim, ó, e eu estou pensando, eu vou precisar de uma pessoa para ser responsável por esse setor. E eu estava pensando em dar essa oportunidade, que é uma oportunidade de promoção, de crescimento, eu estava pensando em dar oportunidade para aquela pessoa lá do seu setor, para o fulano de tal. Sabe por quê? Eu estava observando lá na sua reunião, eu vi que ele é uma pessoa muito comprometida com resultados, que ele é uma pessoa transparente, porque a todo momento ele ficava querendo mostrar para você os números dele, esclarecer para você por que não bateu a meta. Eu vi que ele é uma pessoa transparente. E a nossa empresa tem como valores a transparência e o comprometimento com resultados. Não é? São dois valores que a nossa empresa tem. Está lá no site da nossa empresa. Comprometimento com resultados e transparência. E ele se demonstrou ser uma pessoa transparente, e lá o resultado, o melhor resultado da equipe é o dele. Ele é uma pessoa comprometida com o resultado. Então, eu percebo que ele tem os valores da empresa. Então, eu acho que a gente devia promover ele para o gerente daquele novo setor. Então, olha, eu concordava, bacana, eu ficava feliz, porque era um funcionário meu lá que estava sendo promovido, eu gostava muito de ajudar as pessoas a crescer. Mas olha que interessante, o diretor lá ficava de olho nos valores das pessoas. E isso aí, se eu estou dando um exemplo lá dessa empresa, mas eu já vi um monte de diretores por aí que eles observam os valores das pessoas. Os diretores sabem de cabeça, né, os valores que a empresa tem, e eles querem dar oportunidades para pessoas que têm os mesmos valores. Lembrem do que eu falei lá no início? A gente não precisa procurar conviver com pessoas que têm os mesmos valores. As empresas também bacanas pensam assim. Eu não lembro do exemplo que eu dei? Vou arrumar uma namorada para mim. Se ela não tiver os mesmos valores que eu, não tem jeito. Pode ter os mesmos gostos. Como lembra do exemplo que eu dei? Ela pode gostar de rock, eu também gosto. Eu gosto de ir à praia, eu também gosto. Mas eu valorizo o meu próximo, ela não. Ela já descobri que ela passa por cima dos outros lá para crescer na vida. Aquilo já foi um ponto negativo, né? Eu tenho um valor tal, ela tem um valor um pouco diferente do meu. Gente, esse relacionamento ele já está comprometido, é difícil dar certo. Assim também a empresa. Como é que a empresa vai promover um funcionário se ele não tem os mesmos valores que a empresa? Não vai também. Então, gente, isso é importante. Por que eu estou falando isso para você e que eu falei que é uma dica para você crescer? Quando você estiver trabalhando, para quem já está trabalhando numa empresa, para quem já está lá com o seu emprego e quer crescer dentro da empresa que está, uma dica: procure observar os valores da sua empresa. Tem empresas aí menores que não tem, mas se sua empresa tem, vá lá no site dela e olha lá os valores que a sua empresa tem. Normalmente a empresa tem um conjunto aí de 5, 6 valores, né? Então, tenta observar quais são os valores que a empresa está pregando e que você também tem aqueles valores. Alguns valores você tem que ter, não é possível, né? Então, você vai e identifica lá que a empresa está comprometida com a transparência, que a empresa está comprometida com resultados, e você tem isso. Você também é uma pessoa transparente, por exemplo, né? E você também é uma pessoa comprometida com resultados. Então, gente, você tem que fazer por onde fazer a sua empresa enxergar que você tem aqueles valores que ela prega. Porque se o seu diretor perceber isso em você, seu diretor olhar para você, olhar lá para a Tayane e falar: olha, Tayane é uma menina comprometida com o resultado. A nossa empresa, ela está comprometida com o resultado. A Tayane, eu já observei aqui que a Tayane é uma pessoa transparente. Gosta de deixar tudo muito bem claro e tal.
A nossa empresa também está preocupada com a transparência, então vamos tentar dar uma oportunidade para a Tayane, porque, né, as coisas se aproximam, cria empatia. Porque se a empresa perceber que você não tem os valores que a empresa prega, não quer dizer que vai chegar e vai te mandar embora, mas não vai te dar oportunidade de crescimento. Uma boa parte das empresas segue esse princípio. O cara vai dar a oportunidade de crescer para pessoas que têm os mesmos valores que a empresa prega. Aí, se você olhar para os valores da empresa lá e falar para mim, professor, mas eu vi os valores da empresa, eu não tenho nenhum daqueles valores lá. Então, aí você vai me desculpar, então é você que tem que fazer uma revisão na sua vida, não é possível. A empresa, os valores que ela prega são todos são coisas positivas, normalmente, né? Respeito ao próximo, honestidade, transparência, comprometimento social e ambiental, comprometimento com o resultado. Normalmente os valores são todas coisas positivas. E você vem me falar que não tem nada daquilo, então você que está com um problema sério na sua vida. Mas normalmente você tem algum daqueles valores. Pode até ter todos. E se tem algum valor que você não tem tão bem desenvolvido, que procure desenvolver também. Que à medida que você desenvolve aqueles valores e a empresa percebe que você tem aqueles valores, a diretoria vai olhar para você com outros olhos. Com certeza você vai ter mais oportunidades do que uma pessoa que não demonstra ter aqueles valores para a empresa. E aí eu falei, vou dar 2 dicas. A segunda dica é parecida com essa, só que caso você esteja desempregado. Você não está trabalhando, está procurando emprego. Então, gente, um dos maiores erros que as pessoas cometem ao ir numa entrevista de emprego é não se certificar da missão, da visão, dos valores da empresa, onde ela está indo participar da entrevista. Então, gente, é um dever de casa. O que eu aconselho? Presta atenção que isso é importante, querida Ingrid. Presta atenção nisso aqui, ó. Você está indo numa entrevista de emprego, vai lá no site da empresa, faça o deverzinho de casa, uma noite antes, você não vai perder muito tempo. É ir lá no site da empresa, gente, e faça uma varredura no site da empresa. Você entenda o que essa empresa faz, qual setor que essa empresa atua, que tipo de produto ela fabrica ou ela vende, que tipo de serviço ela presta para a sociedade, qual é a missão, a visão, os valores dessa empresa? Sabe, isso aí você tem que estar com isso aí na ponta da língua. Tem que decorar mesmo a missão, visão, valor. Não é chegar lá na entrevista, gente, e demonstrar que você decorou a missão, visão, valor. Não é esse o objetivo, não. Mas, por exemplo, essa parte dos valores, por exemplo, isso aí é uma coisa que os entrevistadores, aquelas pessoas do RH que estão entrevistando você, entrevistando o candidato, elas procuram identificar pessoas que têm os mesmos valores que a empresa. E você não vai mostrar que decorou os valores, não, mas você vai tentar mostrar para o entrevistador que você tem valores parecidos com os valores da empresa. Então, qual que é o pulo do gato aí? Você foi lá no site da empresa, vou dar um exemplo, né? Um exemplo aqui. Você foi lá no site da empresa e viu lá que tem 2 valores que você tem. A empresa tem lá como valor o respeito ao próximo e outro valor, comprometimento com resultados. São 2 valores que a empresa tem, que ela prega, que você também tem, você gosta daquilo também, você segue esses valores também. Você foi criada num ambiente, né? Seus pais te ensinaram a valorizar o próximo, a respeitar o próximo. Então, você vai com aquilo na cabeça. Não tem aquele momento da entrevista que normalmente quase 100% das entrevistas, em algum momento, o entrevistador vai te perguntar algo mais ou menos parecido com quais são os seus pontos fortes, né? Ou então vai perguntar, Tayane, o que você tem para oferecer para a nossa empresa? Por que eu deveria contratar você? O que você tem de bom que, né,
que vai me levar a contratar você, vai perguntar alguma coisa nesse sentido. Aí você pode entrar com esses valores, você pode entrar, olha, o que eu tenho de bom? Eu tenho duas coisas que eu acho que são muito favoráveis para a minha contratação. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar o meu próximo. Isso eu aprendi dentro de casa, com a minha família. Meus pais me ensinaram respeito ao próximo. O ambiente que eu nasci, que eu fui criada, minha família toda é uma família tradicional, sabe, que reconhecida por respeitar o próximo. Então, eu aprendi isso na minha família, isso eu tenho dentro de mim. Eu gosto muito de respeitar o meu próximo, principalmente no ambiente de trabalho. Gosto de trabalhar em equipe, sempre respeitando o próximo. O cara já falou, opa, bacana. Aí você fala, e uma outra coisa boa que eu tenho, que eu sou muito comprometida com o meu resultado. Todas as empresas que eu passei, eu sempre me comprometi com resultados, sempre trouxe bons resultados para a minha empresa. Isso é uma coisa que eu tenho também dentro de mim, que foi meu pai que me ensinou. Então, conta a sua história lá. O cara vai olhar para a Tayane e vai falar assim, minha Nossa Senhora, essa pessoa que eu estou buscando, essa pessoa que a nossa empresa está buscando, ela já tem os valores da nossa empresa. Uma pessoa que já criou uma empatia com a nossa empresa aqui. Os mesmos valores que a empresa prega, que está lá no site, essa pessoa tem também na vida dela. Então, você vai fazer isso, naturalmente, sem demonstrar que você decorou os valores da empresa. E não vai mentir também, né, gente? Uma coisa que, pelo amor de Deus, não vai inventar coisa, valores para a sua vida que você realmente não tem tanto bem desenvolvido, não. Mas algum valor qualquer que a empresa tem, você deve ter. Não é? E aí, quando você passa né, a informação de que você tem aqueles valores, com certeza a pessoa que está te entrevistando vai te olhar com outros olhos. Não quer dizer que você vai ser contratada só por isso, não. Não é a garantia de você ser contratada, mas você ganha ponto. Né? Eu sempre costumo falar, você é contratado ou contratada por um conjunto de fatores. Uma coisa vai se somando à outra, uma coisa que você fala aqui foi um ponto positivo para você, uma outra coisa daqui, mais outro ponto positivo. No final, é um conjunto de fatores. Mas essa questão dos valores, isso tem um peso. Isso pode ser usado como um critério de desempate. No final, lá, ficou você e um outro candidato idênticos, com as mesmas qualidades. E aí está empatado, e tem uma vaga só. Aí, de repente, a pessoa pode escolher você devido aos valores que você tem, que a outra pessoa não demonstrou ter aqueles mesmos valores que você tem, que batem com os valores da empresa, vão ao encontro dos valores da empresa. Então, olha que bacana, isso é muito importante. E, gente, na sua equipe, né, principalmente aqui agora, voltando para o nosso tema principal, você na sua equipe, com a sua equipe, tem que desenvolver essa habilidade de enxergar os valores das pessoas. A gente vai desenvolvendo, tá? Quando eu tinha meus 20 e poucos anos lá, pode ter certeza que eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje, né? Trabalhei anos lá em Minas, antes de vir para cá, trabalhei com meu pai e tal. Quando eu vim para cá, de cara, já comecei a trabalhar, e só aqui no Rio, já tenho 20 anos aqui no Rio trabalhando. Já cheguei a ser gerente, fui gerente durante vários anos aí, então formei equipes muito boas, sempre trabalhei ajudando a contratar, ajudando a treinar, ajudando a formar bons profissionais. Então, a gente vai desenvolvendo também essa habilidade de enxergar os valores das pessoas. E aí você, estando trabalhando numa empresa, e quando você chegar a ser promovido lá, e você for responsável por uma equipe, lembre sempre disso, de estar de olho nos valores da empresa, né, para a qual você trabalha, e você olhar dentro da sua equipe para entender quais pessoas já possuem aqueles valores que a empresa tem e como você pode desenvolver esses valores na sua equipe. Porque aí também você vai ser mais aplaudida pelo diretor da empresa. O diretor da empresa vai olhar para a Karen lá e fala, gente do céu, gosto da Karen,
porque ela desenvolve esses valores que nós pregamos, ela desenvolve nos funcionários da equipe dela. É esse tipo de pessoa que eu quero para crescer dentro da minha empresa. Pessoas que formam equipes, que formam novos profissionais com os valores da empresa. Sabe isso, gente? Isso tem um poder para você poder crescer dentro da organização que você não imagina. Então, eu gosto de falar isso para vocês, porque às vezes a pessoa acha que ela vai crescer só por causa das suas qualidades técnicas. E não é só por causa das qualidades técnicas dela. Você tem lá suas qualidades, seus conhecimentos, suas habilidades que você precisa desenvolver na parte técnica do seu trabalho, né, que vai depender da profissão que você está exercendo, o cargo que você está exercendo, o tipo de empresa que você está trabalhando. Então, você tem, sim, que desenvolver habilidades técnicas. Mas você também precisa desenvolver esse tipo de habilidade, de saber trabalhar valores com os seus funcionários, desenvolver seres humanos, né? Ajudar as pessoas a se desenvolverem também nessa parte moral, essa parte de valores, que isso aqui é fundamental, gente, é muito importante. Se você conversa com diretores sérios aí do mercado aí, pessoas sérias, empresas sérias, diretores sérios, todos eles, sem exceção, todos eles estão muito preocupados com essa parte de valores morais, valores éticos, muito preocupados. Já vi diretores falando que na empresa dele, na hora de contratar, eles até dão mais valor nessa parte de valores morais do que nas qualidades técnicas propriamente ditas. Sabe por quê? Eu já vi diretores falando assim, ó, a parte da qualificação técnica, a nossa empresa consegue ensinar. A parte de valores morais, às vezes, isso é difícil você mudar, você ensinar, porque às vezes isso já vem enraizado na pessoa. E você trabalhar, modificar valores morais nas pessoas, às vezes é difícil. Você ensina um cara a Excel, você ensina o cara a manusear o sistema, você ensina o cara a matemática financeira, análise de investimento, você ensina isso tudo, você ensina. Agora, como você vai ensinar o cara a ser ético? Como você vai ensinar o cara a ser honesto, a ser transparente? E isso aí, gente, são coisas que às vezes já está tão enraizado no caráter da pessoa que é difícil. Às vezes pode ser que mude, tá? Pode mudar. Mas é muito mais difícil a empresa mudar as características morais, os valores morais da pessoa, do que moldar a capacidade técnica dela. É muito mais fácil treinar o cara no Excel, dar um curso de Excel para ele, do que ensinar o cara a ser transparente, ensinar o cara a respeitar o próximo. Então, às vezes a gente já vê a pessoa, quando ela tem esse caráter de não respeitar o próximo, ela já foi criada com aquilo. Às vezes vem da personalidade dela. Não é nem porque ela aprendeu, ela nasceu com aquela característica. Olha para você ver. Então, é importante também isso aqui, gente, você olhar os dois aspectos, né? Você, como líder de uma equipe, está lá como gerente de uma empresa, trabalhar isso na equipe, né? E também para você chegar a ser um líder de uma equipe numa empresa, para você crescer dentro da organização. Você tem que pensar nisso para o seu lado também. Muitos de vocês estão numa fase da vida que ainda estão buscando crescimento profissional. Como crescer profissionalmente? A empresa vai dar oportunidades para quem tem habilidades técnicas, mas também para quem tem esses valores morais e sabe trabalhar esses valores morais com a sua equipe. Então, isso é muito, 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 muito importante você saber sobre isso. Sabe? Então, aqui, infelizmente, a gente vê isso muito rápido, numa aulazinha só, que a gente para falar sobre essas coisas que poucas pessoas dão importância, né? Você, então, precisa entender isso melhor e continuar estudando isso na sua vida. Sempre que vê um livro sobre o que tem esse assunto, sempre que vê uma palestra que alguém vai falar sobre esse tipo de assunto aqui, faz parte do tema daquela pessoa, daquela palestra, procure dar atenção, porque é muito importante. Para encerrar, né, o último slide aqui, os valores são
fluidos e flexíveis? De maneira geral, não. Olha o que o Robbins fala. Ó. Os valores costumam ser relativamente estáveis e duradouros. Uma parcela significativa de nossos valores é estabelecida durante a infância, como eu falei, né? A partir dos nossos pais, os professores de infância nossos vão moldando esses valores nossos, os amigos que você tem lá na infância e seus colegas, outras pessoas que você convive, seus tios, primos, parentes que você convive, vão moldando seu caráter, os seus valores. E isso, gente, uma boa parte desses valores você carrega para o resto da vida. E aqui o autor fala que alguma coisa você pode mudar, alguma coisa, de acordo com novos conhecimentos que você vai adquirindo, né? Muita coisa que você depois vai fazer faculdade, você vai passar a trabalhar dentro de uma organização, aí dependendo do tipo de chefe que você tenha, do tipo de líder que você tem, os professores que você tem, né, os coordenadores da faculdade, pessoas depois que você convive como adulto, depois de adulto, às vezes vão, de repente, moldando alguma coisa dos seus valores, né? Mas uma grande parte deles você mantém ao longo da vida sem modificar. Olha lá, quando criança, ouvíamos que determinados comportamentos eram sempre desejáveis ou indesejáveis. Há pouco espaço para ambiguidade. O que é isso? Pouco espaço para ambiguidade. Ó, você aprendia, por exemplo, que deveria sempre ser sempre honesto e irresponsável. Nunca lhe disseram para ser pouco honesto, né? Levemente responsável. Não, você tem que ser mais ou menos honesto. Ninguém te criou dessa forma, né? Honestidade é uma coisa que você tem que trazer para a sua vida, responsabilidade, né? Agora, o processo de questionamento de valor, dos nossos valores, evidentemente pode causar alguma mudança em alguns valores. À medida que você vai amadurecendo, buscando por respostas sobre coisas da vida, às vezes, de repente, você molda um pouco mais os valores que você desenvolveu. Mas o frequente, ó, que ele termina falando, é que esse questionamento sirva para reforçar os valores que você desenvolveu ao longo da sua vida. E aí, pessoal, hoje eu vou encerrar por aqui, porque aí agora é um novo assunto, que aí eu também preciso pegar aqui para embalar nele aqui. Tá, mas eu consegui chegar aonde eu queria. Espero que vocês tenham realmente entendido que às vezes esse assunto ele é meio cansativo, né? Falar sobre valores e tal, é um assunto que não é muito fácil da gente tratar aqui, principalmente por videoconferência. Mas eu espero que vocês tenham entendido o propósito desse assunto aqui, a importância que isso tem para a sua vida, não só para a sua vida pessoal, né? Mas é para a sua vida no ambiente de trabalho. Como você tirar proveito disso perante a empresa que você trabalha, perante os seus chefes, perante a diretoria da sua empresa. E saber, principalmente, trabalhar esses conceitos na equipe em que você for comandar. Eu espero que, se Deus quiser, daqui a pouco, vocês estejam crescendo na vida aí, né? Pessoal, por hoje é só. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, eu ainda posso ficar aqui. Eu estou encerrando, não é porque eu quero parar a aula, não, porque realmente eu encerrei uma parte do assunto onde eu queria chegar, mas se alguém quiser continuar, eu ainda posso tirar dúvida. Se não tiver dúvida, só tenho a agradecer a todos vocês pela presença, né? Fiquei muito feliz mais uma vez de estar aqui. Tayane, muito obrigado. Karen, Ingrid, todos vocês aí. Amanhã eu estou mandando aí a aula gravada. Até semana que vem. A aula que vem é muito bacana também, que eu tenho coisas bem legais para falar, para a gente encerrar aí essa unidade 3, tá? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E, gente, outra coisa, hein? Qualquer dúvida sobre atividade supervisionada, estou aqui também. Nós já falamos da atividade supervisionada, né? Ela já está lá no Classroom. Qualquer dúvida que tiver, é só falar. Beleza?